Eita Glória! Boa noite! Fazia tempo que eu não fazia uma transmissão ao vivo, uma live. Vamos lá. Tô gravando aqui no escritório. Eu não gosto de gravar muito aqui no escritório. Eu gosto de gravar mais na sala, que é tudo branco, parede. Me sinto mais à vontade. Mas a gente tem aqui em casa o efeito Sara. O efeito Sara, que é uma benção na nossa vida. Então eu tenho que vir aqui para gravar. Mas amém. Da glória. Tem uma palavra para o seu coração. Tem uma palavra para a sua vida. Vamos lá. Querido, o homem, tem perguntas dentro de si. Pontos de interrogação. Da onde eu venho? Qual que é a minha origem? Quem eu sou? Para onde eu estou indo? São perguntas que o homem faz há muito tempo. Desde a Grécia Antiga, nos tempos no início da filosofia, o homem perguntando, fazendo essas perguntas, tentando achar essas respostas. A palavra educação, hoje a gente estuda, né, para construir saberes, mas a palavra educação naqueles tempos dos tempos da Grécia Antiga, eram palavras, ela significa a verdade. Eu estou buscando a verdade de quem eu sou. E a cultura abraâmica, Abraão, ele já tinha essa resposta. E ele já era influenciador naquela época. Já aqueles filósofos da Grécia Antiga, eles já olhavam para o que Abraão tinha transmitido para sua descendência. Abraão, chamado por Deus. E eu quero falar para você que a Bíblia tem verdades. A Bíblia aponta quem nós somos. Eu quero dar um breve testemunho. Antes de eu me converter, eu nunca de fato chequei a Bíblia. Eu escutava falar e falava assim, essas histórias impossíveis, é tudo invenção, é tudo mentira. Um dia, uma das primeiras vezes que eu estava que eu sentei num banco de uma igreja, numa igreja evangélica, o pastor estava pregando, o pastor Aloysio, beijão para você, queridão, uma bênção, um homem de Deus. Ele estava pregando uma mensagem falando de Lázaro. Ele falou assim, Lázaro com 4 dias já estava morto, ele ressuscitou. E, cara, eu peguei assim, olhei para aquele pastor admirado, falei assim, meu Deus, ele está doido. Ele está doido, 4 dias morto, não pode, não tem jeito. E um dia eu escutei Jesus me chamando, Carlos, vem para fora. Um dia eu estava morto e eu voltei à vida. E a Bíblia relata as verdades. A Bíblia, nós iremos descobrir que a vida se originou em Deus, nas Escrituras. Querido, eu às vezes compartilho com algumas pessoas, eu falo assim, minha vida inteira eu tive minhas verdades, tive os meus valores, tive coisas que eu acreditei e defendia. Teve um dia que eu entendi tudo, que eu entendi que eu estava errado, que eu tive que deixar minhas verdades, meus valores de lado, deixei a minha verdade para seguir a verdade que está na palavra de Deus, que estão nas Escrituras, que estão através de Jesus. E quando eu deixei, eu falo assim, às vezes eu compartilho isso com algumas pessoas que eu tenho oportunidade, na mesa, de frente a frente, eu falo assim, um dia que eu entendi, eu deixei o que eu achava que era certo para viver o que é certo, algumas coisas começaram a dar certo. E você fala assim, Carlos, aonde elas começaram a dar certo? Começaram a dar certo aqui dentro. E quando as coisas começam a dar certo aqui dentro, aqui fora aqui fora começa a ser transformado. Quando elas começam a dar certo aqui dentro. E querido, nós identificamos na Bíblia 3 verdades. Nós identificamos o propósito de Deus na criação, o caráter de Deus que não muda, e Deus é refletido através da sua criação. Deus é refletido através da criação humana. Gênesis. O livro de Gênesis, o princípio, a origem, relata lá em Gênesis capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Eu vou ler somente, vou ler aqui para você somente um pequeno trecho. No princípio,
Deus criou os céus e a terra. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Então Deus, uma verdade, Deus é o Criador. E Deus sempre está presente na sua criação. Você pode às vezes estar se sentindo sozinho, pode estar achando que você foi largado de lado, rejeitado, abandonado, que nada dá certo na sua vida e que não tem mais jeito. Mas Deus está presente. Deus ele não abandona a sua criação. Deus está te olhando, Deus está te vendo no momento certo. Você vai ver o agir e o mover dele na sua vida. E a palavra de Deus é poderosa. E Deus é fonte de luz. Porque Deus fala, haja luz. Tudo que Deus fez, quando Deus criou a terra, os céus e a terra, ele criou através da sua palavra. Então a palavra de Deus é poderosa. E é fonte de luz. Quando Deus falou, haja luz, houve luz. Eita glória! Querido, e Gênesis, capítulo 1, versículo 26 ao 28, vai falar especificamente da criação do homem, vai falar especificamente da nossa origem, vai falar especificamente do nosso propósito e do nosso destino. E vou ler aqui só um trechinho de Gênesis do que fala do versículo 26 ao 28. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando nós colocamos façamos o homem, a gente pode colocar, como Deus falou assim, façamos a humanidade. Porque através do primeiro homem, Deus olhava a humanidade. Através de Adão, depois Deus fez a mulher, Adão teve filhos, e a palavra fala que Adão gerou filhos conforme a sua semelhança. Então, quando Deus faz Adão, ele já pensa em gerar filhos, muitos filhos e filhas, conforme a sua imagem. Ele já olhava a humanidade. Quando Deus cria o primeiro homem, quando Deus cria Adão, Deus já pensava em você. Você já estava nos planos de Deus. Então eu quero te falar que você tem uma origem, que você tem um propósito e que você tem um destino. E tanto o homem como a mulher foram criados por Deus. O homem e a mulher foram criados à imagem de Deus. Somente a criação humana possui a imagem de Deus. E Deus abençoou a humanidade. Homem e mulher criou Deus e os abençoou. Fala lá em Gênesis, do versículo 26 ao 28. Deus fala assim, sejam fecundos, multipliquem a minha imagem, multipliquem a imagem de Deus. Aí Deus fala, encham a terra, parceria com Deus. E ele fala assim, tenham domínio e governem sobre a autoridade de Deus. Então você tem um mandato, de dominar, de governar essa terra, de encher a terra, de ser fecundo. Amém? Glória a Deus, propósito, destino. E Gênesis 1, versículo 31, fala assim, viu Deus que tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Tudo o que Deus fez é bom, é uma verdade, é um princípio, uma verdade bíblica que está relatando nas Escrituras. E se tudo que Deus fez é bom, quem é bom? Nós. Deus nos fez para coisas boas, Deus nos fez pensando, nos abençoou. Então você pode olhar para você hoje e falar assim, eu não vejo nada de bom em mim. Às vezes sim, às vezes eu vou falar isso, ainda estou discorrendo. Em Gênesis 3, a mulher come do fruto proibido. Adão come, entra o pecado, a nossa matriz é corrompida. A gente passa a ter uma natureza ruim. A partir daí, mas em Deus há restauração. Amém? Vamos chegar lá. Então, Deus te fez com um propósito. Para quê? Para que seja bom. Ele fala assim, tudo que eu fiz é bom. Eita glória. Vamos lá. Então, Deus é criador. Relembrando, Deus está presente. Deus está presente. A palavra de Deus é poderosa. Deus é fonte de luz. Homem e mulher foram criados à imagem de Deus. Deus abençoou a humanidade com autoridade e responsabilidade. Tudo o que Deus criou é bom. E o propósito de Deus para você não mudou. O propósito de Deus é que você seja representante da sua família, representante da família dele e portador da sua imagem no mundo físico com a autoridade dele.
Querido, o propósito de Deus sobre a sua vida, sobre a nossa vida não mudou. Por mais que o primeiro Adão pecou, Deus envia o seu filho, o segundo Adão. O segundo Adão vence. Ele vence a morte. Ele nos reconcilia novamente com Deus. Por mais que a matriz, nossa gênese espiritual, foi corrompida através do pecado, fomos separados de Deus, Jesus nos restaura, reconcilia novamente com Deus. Jesus, ele se identifica com as nossas dores. Ele fala assim, Jesus levou sobre si sobre nossos pecados, nossas iniquidades, nossas mazelas, as coisas ruins que nós fizemos. Ele leva sobre si, nos substitui naquela cruz, derramando o seu sangue em nosso favor, nos justificando, nos restaurando, trazendo um recomeço. Jesus nos traz as boas novas. Então assim, o primeiro Adão falhou, mas o segundo Adão venceu. E nos traz de volta, nos restaura novamente a origem, nos traz novamente, nos resgata para o propósito e nos põe no eixo do destino. Se o primeiro Adão falhou, você fala assim, mas em Gênesis 3 tudo se perdeu, agora eu sou ruim. Quando eu olho para mim eu só vejo coisa ruim. Mas tem um Deus que fala assim, ei, eu estou presente e eu te abençoei. E quando tudo que eu faço é bom. Se o primeiro Adão pecou, o meu filho veio para te resgatar, para te trazer de volta, para a origem. Ei, para a matriz, para a sua velha natureza que estava corrompida, agora tem uma nova natureza para você em Cristo Jesus. Então, quando você entende o propósito original de Deus, quando você entende que você foi gerado com um propósito por Deus, você descobre o seu propósito. Quando entendemos o propósito original de Deus, descobrimos o nosso propósito. E quando você entende, e você pode falar assim, ei, eu estou perdido, mas eu sei que tem esperança para mim agora em Cristo Jesus. Tem um resgate, tem um resgatador que veio me trazer de volta para a origem, veio me restaurar no propósito e me pôr novamente no meu destino. Amém, querido? Essa palavra que vem te abençoar, que vem te trazer que você tem uma origem, você tem um propósito e que você tem um destino. E por mais que você possa se sentir perdido, por mais que você possa olhar para você e possa falar assim, não tem mais jeito para mim, deu tudo errado. Sim, tem esperança para você. E por mais que, cara, isso tem muito hoje. Doriana, pessoa doriana, perfil fake. A pessoa, ela monta um cenário tudo bonitinho. A vida dela é linda. Ela tem emprego bom. Tá tudo em ordem. Só que dentro dela, quando ela olha para dentro dela, ela fala assim, eu não queria ser essa pessoa. Eu não estou falando do fake. É quando ela olha para dentro dela, ela vê que a matriz está corrompida. Ela vê as iniquidades. Porque quando está tudo ruim, tudo escangalhado, aqui fora, não tem muito o que você esconder. Você ainda tenta esconder algumas coisas. Por mais que você... Mas aí tem essa pessoa que parece que você olha para ela e fala assim, tá tudo lindo. Mas às vezes dentro dela, e tem um Deus que te chama de volta para a origem. Te chama de volta para o propósito, para começar a ser transformado aonde? Aqui dentro. E a partir tudo por fora. Amém? Que Deus te abençoe. Que a graça e a paz do nosso Deus seja sobre você, seja sobre sua vida e sobre sua casa. Que Deus te abençoe grandemente. Eita glória, já estamos no horário já para terminar essa mensagem. Te abençoe.